Paz do Senhor Jesus a todos, um bom dia. É bom estarmos na casa do Senhor e podemos nos reunir para celebrarmos ao nosso Deus. Nesta manhã nós estamos dando início a mais um culto de missões, ao qual nós estaremos celebrando ao nosso Deus, o Deus das missões, que Ele possa estar sendo engrandecido e exaltado através das nossas vidas. Vamos fazer uma breve oração e na sequência nós estaremos iniciando o nosso momento de adoração ao Senhor. Vamos falar com Deus. Querido Deus, nós te louvamos por nos reunirmos nessa manhã, neste santuário, para prestar culto ao Senhor. Te louvamos pela sua bondade e misericórdia que tem nos sustentado e nos garantido vida até esse momento. Que o Senhor possa estar nesta manhã entre nós e operar em nossas vidas, não somente nas nossas que estão aqui presentes, mas também a todos os nossos irmãos que estão online conosco. Que o Senhor esteja entrando nos lares, na vida de cada um dos nossos queridos irmãos e os abençoando. Que o lar dos seus filhos sejam neste momento de culto um verdadeiro santuário de adoração e que a tua presença se manifeste entre eles. Abençoe, Senhor Deus, as nossas vidas e tudo de bom e de melhor que acontecer aqui, nós dedicamos ao Senhor em nome de Jesus. Ministério de Louvor e Orquestra Asaf. Louvado seja o nome do Senhor por mais um dia estarmos aqui. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Toda honra, todo louvor e toda adoração seja ao nosso Deus nesta manhã. Aleluia, que possamos estar com o nosso coração aberto para ouvir a voz do Senhor neste lugar. Glória a Deus.
Eis-me aqui, eu quero ser profeta. Leva-me, usa-me. Se disponha nesta manhã Eis-me aqui, como vaso escolhido para o Senhor na obra. profeta. Há muitas almas gemendo e precisando de nós. Usa-me, eis-me aqui, eu quero ser profeta. Leva-me, usa-me, eis-me aqui, eu quero ser profeta. Leva-me, usa-me, eis-me aqui, eu quero ser profeta. Muitas almas estão chorando neste momento sem esperança, aguardando pela igreja, para que façamos a diferença, para que sejamos luz. A nossa responsabilidade é muito grande. Que esse amor pelas almas possa arder verdadeiramente em nós. Que diante das oportunidades nós não venhamos a nos calar. Porque sim, precisamos brilhar com a luz de Cristo, para que Ele venha colher almas para o seu reino, através de nós. Voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trompeta em Sião, não despreze as feridas das suas mãos. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o evangelho. Esse é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é esse, Ele vem. Ele vem nos buscar, aleluia, glória a Deus. Voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trompeta em Sião, não despreze as feridas das suas mãos. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é esse, Ele vem. O nosso Deus vem. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é esse, Ele vem. Ele vem, Ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Ele vem, Ele vem. E de fazer discípulos de todas as nações, porque Ele vem. Olha a nossa responsabilidade. E de fazer discípulos de todas as nações, porque Ele vem. E de fazer discípulos de todas as nações, porque Ele vem. O Espírito e a noiva dizem, e de fazer discípulos de todas as nações, porque Ele vem.
a noiva dizem, e de fazer discípulos de todas as nações, porque Ele vem. O Espírito e a noiva dizem, e de fazer discípulos de todas as nações, porque Ele vem. O Espírito e a noiva dizem, e de fazer discípulos de todas as nações, porque Ele vem, Ele vem. O Espírito e a noiva dizem, vem. A noiva diz, vem. Aleluia, glória a Deus. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor, os irmãos que estão online conosco. Estes 2 hinos que foi cantado falaram da importância de cumprirmos o chamado do Senhor, o que nós conhecemos como a grande comissão. A missão era do Filho e Ele nos comissionou, nos colocou junto nesta missão. E quando nós olhamos ao redor as coisas que estão acontecendo, a situação no Brasil, no mundo, nós falamos, por que tudo isso está acontecendo? O que está acontecendo? Do mesmo modo, no capítulo 24, a partir do versículo 44, Jesus Cristo tinha morrido, os discípulos não entendiam o que estava acontecendo. Ao 3º dia Ele tinha ressuscitado, mas muitos não criam. E Jesus então aparece a eles e diz assim, assim está escrito e assim convinha, que o Cristo padecesse e ao 3º dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ele estava falando aqui do Espírito Santo. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Este é o tempo para nós fazermos uso deste revestimento. Olhamos ao redor e falamos, não sabemos o que está acontecendo, porque está acontecendo. Do mesmo modo, Jesus também fala no capítulo 24 de Mateus, que estas coisas aconteceriam antes que Ele voltasse. Mas é nosso chamado, é nosso compromisso anunciar, como Jesus Cristo disse, a palavra de arrependimento, para que as pessoas se convertam dos seus pecados, porque Ele vem, Ele está voltando. O Espírito e a noiva diz, vem Senhor, nós não aguentamos mais ficar neste mundo triste, mas tem muitas pessoas que ainda precisam ouvir a palavra, e que precisam chegar a este conhecimento de que há salvação naquele que morreu por nós, que se entregou, mas que está voltando, para levar para si um povo santo, redimido, lavado no seu sangue, para estar para sempre com Ele. Oramos neste momento. Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos, porque temos tempo aqui, pelo menos uma vez por mês, para levarmos a consciência missionária, Senhor, às nossas mentes, e entendermos que o Senhor nos capacitou com o seu Espírito Santo. Nós somos testemunhas, como disse Jesus aqui, do que o Senhor tem feito na nossa vida, na vida de muitas pessoas, e precisamos ir, fazer discípulos. O Espírito e a noiva estão dizendo, vem, e o Senhor está voltando, e precisamos tomar consciência de que é nossa parte fazermos este ide, Senhor, aqueles que estão nas suas casas, nos seus lares, no seu trabalho, Senhor, todos nós que aqui estamos, que venhamos a entender que com a nossa vida, com o nosso testemunho, com o nosso falar, estamos sempre anunciando e falando a verdade de que Cristo vive e que Ele reina, que Ele liberta, mas que Ele irá voltar em breve para buscar um povo escolhido, um povo lavado e redimido pelo seu sangue. Senhor, ajude-nos, capacite-nos a fazer esta obra. Se conosco no decorrer deste culto, o Espírito Santo toma a direção de cada palavra que vai ser dita, cada hino que vai ser cantado. Senhor, precisamos, Senhor, ser revestidos, renovados pelo seu Espírito, pois os dias são difíceis e precisamos estar atento à tua palavra e o que o Senhor está fazendo em nosso meio. É no nome de Jesus que nós louvamos, oramos e desde já te agradecemos. Amém. Deus abençoe os irmãos. Amém. Os irmãos podem tomar assento, fiquem à vontade. A EBD comunica que as revistas poderão ser adquiridas durante o culto, tá? Os irmãos podem procurar
os irmãos ali na portaria, que eles estão com o material da EBD para todos os irmãos que desejarem adquirir. Nós temos aqui, com imensa alegria, a expressão de gratidão do presbítero Kleber e família, que oferece o culto em ação de graças pelas vitórias e bênçãos espirituais e materiais recebidas neste mês de abril. Que bênção, né? Deus esteja abençoando, ou continue abençoando a vida do nosso irmão Kleber. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos também apresentar agora os pedidos de oração e estarmos orando, falando com o Senhor. A irmã Elisângela Gonçalves, ela pede oração por Maria de Fátima e Simval. Ambos estão com Covid. E também Jucimeire pede oração por Emanuel, Helena e Maria, pois eles estão entubados. Nós estaremos orando para que Deus possa fazer uma grande obra na vida destas pessoas. Também o diácono Carlos, ele pede oração em favor da sua irmã Márcia Helena. Ela está internada, ela praticou uma tentativa de suicídio, e ela está lá em Fortaleza. Que esta alma possa encontrar paz e descanso no Senhor. Vamos estar orando por estas orações. Eu sei que muitos irmãos gostariam de estar expressando as suas orações, estão acompanhando o culto online, e mesmo os que estão aqui presentes, alguém mais aqui precisa de oração? Eu e minha casa também. Então, neste momento, nós vamos fazer aquele momento nosso de oração, e apresentar ao Senhor esses pedidos que são urgentes, né? Uma causa urgente aqui, são causas urgentes diante de Deus. Sabemos que o nosso Deus é poderoso para operar nessas vidas. Você que pode, você que tem condições de dobrar os seus joelhos, ou mesmo assim, se você não puder, sentado, mas se você nesse momento ore, vamos estar orando, falando com Deus. Irmãos, lembre-se de orar pela nossa nação, pelo nosso estado, por Cuiabá, pela nossa igreja, o ministério, e por missões. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nós te louvamos e nós te adoramos por sua grandeza, e também, Senhor, estamos certos de que todas as coisas estão sob o controle das suas mãos. Nós te exaltamos, te engrandecemos, porque sabemos que o Senhor pode agir, operar grandes maravilhas, grandes coisas. Nada pode ser impedido quando o Senhor quer agir. Nada pode impedir a ação das tuas mãos. O teu querer sempre será efetuado. No entanto, Senhor, em meio a tantas coisas em que nós estamos vivendo dias ruins, dias maus, e nós não atribuímos isso ao Senhor. A culpa não é do Senhor. O Senhor é um Deus misericordioso, um Deus maravilhoso, e que tem socorrido a muitos em meio ao caos. Muitos têm clamado e têm sido alcançados por teu favor. Muitos têm soado a sua voz, ecoado a sua voz para a eternidade, e as suas orações têm chegado até o trono da sua glória. Essas pessoas estão sendo assistidas e atendidas pelo Senhor, tudo porque tu és um Deus bom. E hoje, Senhor Deus, mais uma vez, nós aqui como igreja, Senhor, nos posicionamos em oração e apresentamos, Senhor Deus, estas vidas que manifestaram a necessidade, que manifestaram e que manifestam diante do Senhor o seu clamor nesta manhã. Faz o seu pedido agora. Recebe, Senhor, as vozes dos teus filhos. Ouça atentamente e responde a cada um segundo a sua misericórdia. Senhor, nós também temos aqui alguns pedidos
de oração que recebemos, pessoas que estão enfrentando momentos difíceis na área da saúde, esta peste que assola a humanidade nos nossos dias. Senhor Deus, tem feito com que muitas pessoas sofram, pereçam. São tantas pessoas que se encontram internadas, são tantas pessoas que se encontram entubadas por conta desta doença. E aqui nos chegou o pedido de oração por algumas delas, mas orando por elas também pensamos nos demais. Que o Senhor estenda as suas mãos em favor de todos, que o Senhor tenha misericórdia e recupere vidas, recupere, Senhor Deus, aqueles que já se encontram no leito, inclusive já desenganados. O Senhor pode restaurar as vidas. Pessoas, Senhor Deus, como a Márcia Helena, que tentou tirar a sua própria vida, nós não sabemos a causa, mas entendemos que foi uma ação de desespero. Estende as suas mãos por esta vida e por todas mais que pensam em tirar a sua própria vida, que estão pensando neste tempo desesperadamente em resolver os seus problemas através desta atitude. Ó Senhor, fale aos corações, fale a vidas que estão neste momento com este pensamento. Revele a eles, ó Deus, que esta intenção não vai resolver o problema. Deus, mostre para eles que isso que eles estão vivendo é uma situação de momento e que vai passar. Deus, estende as suas mãos para que eles não tomem uma decisão definitiva por uma situação temporária. Tenha misericórdia destas vidas, Senhor. Eu venho rogar em favor de todos aqueles que se encontram em desespero. Pai, te apresentamos a nossa nação, o nosso país. Que o Brasil seja assistido pelo Senhor, e as pessoas de bem que atuam em favor, Senhor, do que é agradável ao Senhor, aqueles que atuam em prol da decência, da ordem, da família, da tua palavra, possam prosperar, possam prevalecer. Nós te apresentamos, Senhor, os nossos governantes, e que o Senhor conceda a eles sabedoria para direcionar o nosso país pelo caminho certo. Estende as suas mãos, Senhor, pelos estados da nossa nação. Sobretudo te pedimos pelo estado do Mato Grosso, que o Senhor esteja confirmando as suas promessas para este povo e abençoando este estado. Te apresentamos, Senhor, a nossa cidade, Cuiabá. Que a tua mão esteja estendida sobre esta terra, sobre esta cidade, sobre esse povo. Dê graça aos teus filhos, abençoe os nossos obreiros, abençoe a vida do nosso pastor presidente, a sua esposa, seus filhos. Que a nossa igreja possa avançar e prosperar neste tempo difícil, e que o teu nome venha a ser glorificado. Abençoe o nosso ministério para ser relevante neste tempo de crises. Abençoe o nosso ministério para atuar, Senhor Deus, poderosamente debaixo da unção e das virtudes do Espírito Santo. Nós rogamos ao Senhor para abençoar os ministros desta casa, deste ministério, para terem a mensagem do céu, para falar o que convém aos santos, para viver na dependência do Senhor e, baseado na sua direção, atuarem como verdadeiros ministros para este tempo. Nós oramos, Senhor, e pedimos a tua bênção. Guarda, Senhor, todo o teu povo, no poder e no nome de Jesus. Intercedemos por todos os teus servos espalhados pelo mundo, que estão anunciando o evangelho, missionários espalhados por todas as nações, tribos e línguas. Que o Senhor use os teus filhos, guarde-os da retaliação, livra-os, Senhor Deus, da perseguição, dê vitória aos teus servos. E que a tua poderosa mão esteja confirmando, Senhor, na vida deles a sua chamada, e que venha cooperar com eles o teu Espírito, operando sinais, maravilhas, prodígios, no poder da autoridade que há no teu nome. Graças a Deus.
Nós oramos na certeza de que o nosso Deus responde às nossas orações. Eu quero nesse momento aproveitar e chamar a nossa agenda da semana. Segunda, 19h30, culto da vitória. Venha buscar as bênçãos de Deus para a sua vida. Terça, 19h30, culto da palavra. Fortaleça sua fé e tenha um crescimento espiritual pelos ensinamentos da palavra de Deus. Quinta, 9 e às 14h30, círculo de oração. Escolha um horário e seja abençoado por Deus. Realização Adna Mulher. Sexta, 19h30, Super Sexta. Será um grande encontro. Louvor, adoração, palavra de Deus. Realização Adna Team e Adna Jovem. Sábado, 19h, culto da família. Vamos juntos receber as bênçãos de Deus para as nossas famílias. Realização Adna Família. Domingo, 9h da manhã, Escola Bíblica Dominical. Venha aprimorar os seus conhecimentos bíblicos. E às 17h e 19h, 2 cultos da celebração, com 1h30 de duração. Muito louvor e adoração. É a palavra de Deus abençoando as nossas vidas. Venha com a sua família. Igreja Adna, levando você para o caminho certo. Amém, maravilha. Que os irmãos estejam participando de todas as nossas programações. Queridos, eu quero nesse momento fazer aqui uma expressão de gratidão. Nós nos alegramos por todos aqueles que atuam com carinho, com amor, contribuindo com a obra missionária. Esta semana eu estava falando com o nosso tesoureiro, o pastor Epitácio, sobre a obra missionária, as igrejas que nós estamos enviando recursos, e eu pude ver quão grande está sendo as necessidades em todo o campo, em todos os lugares. Bem, é sabido de todos que a pandemia ela tem trazido grandes complicações financeiras em todos os setores. E a igreja, por sua vez, ela acaba sendo atingida também por conta da renda e da contribuição, que ela cai bastante, né? Tem caído bastante. Embora a situação financeira ela se tornou difícil em todo o contexto social, a obra de Deus, a igreja, ela não parou de atuar, ela continua atuando. Ela continua cumprindo o seu papel, e eu quero louvar a Deus pela sua vida, que tem contribuído para o bom andamento da obra de Deus, para a continuidade da pregação do Evangelho, da exposição da palavra de Deus em várias cidades. Não estou me referindo apenas a Cuiabá, mas eu estou também falando sobre as muitas congregações que ainda depende de ajuda aqui da central, e que a nossa igreja envia recursos para a manutenção dos nossos obreiros, das igrejas, para abençoar a vida dos nossos irmãos em lugares mais carentes. E eu louvo a Deus por sua vida, que tem sido um parceiro missionário, que tem sido um contribuinte missionário. No entanto, há ainda alguns pontos que nós não conseguimos alcançar. Embora existe participação, existe dedicação e amor por parte de muitas pessoas, ainda estamos precisando de mais parceiros. A obra missionária, a igreja está precisando de mais parceiros. É uma grande necessidade nos nossos dias de mais contribuintes, de maiores contribuições, de maior envolvimento do corpo de Cristo com relação à obra missionária.
Eu estava lendo a Bíblia e lendo a carta de Paulo aos Filipenses, eu encontrei nesta igreja de Filipos algo extraordinário, e eu quero compartilhar alguns minutos com vocês aqui sobre a igreja de Filipos, ou a situação da igreja de Filipos, como ela se comportava diante da obra missionária e como Paulo se dirigiu a ela por sua atuação no campo, na obra de Deus. Eu quero ler com vocês a partir do capítulo 4, versículo de número 14 a seguir. A Bíblia que eu estou lendo é a atualizada, revista e atualizada. O apóstolo Paulo diz assim: todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. Paulo está dizendo isso. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Meus irmãos, esta carta é uma das cartas mais empolgantes do apóstolo Paulo. Durante os seus capítulos você vai encontrar várias vezes ele falando de alegria, de regozijo, sobre regozijar, sobre se alegrar, de alegria. Pelo menos 17 vezes ele cita expressões como esta, porque ele se alegra em ver a atuação desta igreja, o comportamento desta igreja, a fidelidade desta igreja. Paulo era o missionário em atuação e que foi sustentado, que foi apoiado por Filipenses, ou pelos Filipenses, pela igreja de Filipos. E a igreja de Filipos, ela se apresentava com um sustento financeiro de forma sistemática. É interessante nós observarmos que Paulo está falando que esta igreja demonstrava um cuidado com ele, que no caso era o missionário, era o obreiro, dando a ele um suporte constante, permanente. Não era uma contribuição esporádica. Quando eu posso eu oferto, quando eu posso eu faço missões. Não, esta igreja ela tinha uma contribuição e um cuidado permanente, era um sustento de forma sistemática, e era muito importante isso para a vida do missionário. É muito importante também nos dias de hoje para a vida dos nossos obreiros da igreja, do desenvolvimento. A contribuição ela precisa ser metódica, precisa ser suficiente e precisa ser contínua. A igreja de Filipos mostra isso. Você que está nos acompanhando e assistindo a nossa transmissão, provavelmente você está com a sua Bíblia aberta, acompanhando o texto. Você está vendo aí a forma que esta igreja ela atuava. Ela não atuava apenas na situação financeira dos seus obreiros e dos missionários, ela dava também sustento espiritual nas tribulações. Nós vemos aqui os filipenses supriam as necessidades físicas, mas também emocionais e espirituais. Eles renovavam a sua bondade, ajudando o apóstolo Paulo financeiramente, e automaticamente dava para ele suporte emocional, espiritual, para que ele operasse com grandiosidade, pregando o evangelho aos que estavam caminhando em trevas.
A igreja missionária, ela opera desta maneira, ela atua dessa forma. A igreja de Filipos, é interessante que ela faz uma oferta de forma sacrificial e viva, agradável a Deus. Quando nós lemos o versículo de número 18, ali nós vamos ver os filipenses, eles não ofertavam com pesar nem por constrangimento, faziam uma oferta, ou da oferta, um verdadeiro culto. Eles estavam conectados, aquela contribuição que eles estavam fazendo tinha uma ligação de adoração. Eles faziam não por força, por constrangimento, na verdade eles sentiam prazer, a alegria em ofertar, de maneira que aquilo era agradável ao próprio Deus, era um culto a Deus. A nossa oferta missionária deve ser entregue dessa maneira. Você está cultuando ao ofertar para a obra de Deus. Você está dando condições para que esta obra prossiga, avance, tenha maiores condições. O obreiro em campo, o missionário em campo, tenha base, tenha apoio para fazer a obra do Senhor. Ele encontra na contribuição e na ajuda uma estabilidade para cuidar da família e ter um bom momento de preparação com a palavra, de oração, de vida espiritual, devocional. E outra coisa que nós vemos aqui é que eles faziam uma oferta não das sobras, mas apesar das necessidades. Isso é muito interessante. Eles contribuíam de forma sacrificial. Eles tinham um coração voltado à obra de Deus, de maneira tal que eles faziam de forma sacrificial. Irmãos, às vezes para fazermos missões, nós precisamos fazer algumas ações, algumas dedicações especiais. Todo o vosso trabalho, toda a vossa dedicação, toda a vossa oração, toda a vossa contribuição por missões será registrado por Deus, não será esquecido. Através da nossa ação missionária, podemos expandir os nossos trabalhos, vidas são transformadas, vidas são alcançadas, e isso por causa do efeito da dedicação missionária. Nenhum de vós que aqui está aqui sem antes uma ação missionária ter acontecido. Uma ação missionária aconteceu e você conheceu o Evangelho. Direto ou indiretamente, foi uma atitude missionária que te levou ao conhecimento de Cristo. E por você ter Cristo no seu coração, você tem a certeza da sua salvação, e esta certeza te dá alegria, te dá gozo, te dá paz, mesmo em meio às tribulações que nós vivemos. Agora é importante que a gente espalhe essa paz, esta alegria, esta felicidade para com aqueles que não têm esperança. E nós podemos fazer isso de diversas formas: orando, evangelizando e contribuindo. Por isso eu gostaria que você, quando se tratar do assunto missões, quando se tratar da questão missionária, você faça e pense com muito amor, com muito carinho, porque você estará atuando em um campo de batalha espiritual. A oferta, muitas pessoas não entendem isso. A oferta é uma questão espiritual, não é física. Peraí, pastor, não é questão de dar dinheiro para a igreja, não é dar dinheiro para pastor, não, é uma questão espiritual. Você vai mover o mundo espiritual, porque através da sua oferta pessoas vão ser arrancadas das garras de Satanás, porque vai ter um missionário em campo, vai ter uma igreja aberta, vai ter um povo ali cultuando. É a nossa missão, é o nosso trabalho, é a nossa vez, é o nosso tempo. E se a nossa geração falhar, o que vai ser da próxima geração? Se nós como missionários falharmos agora, o que será da próxima que vem? Nós não podemos falhar agora. Nós precisamos fazer missões, precisamos avançar em missões. É o tempo de colheita, é o tempo de fazermos missões. Amém? Ditas essas palavras,
eu quero ler com vocês Malaquias, bota lá para a gente, Malaquias, capítulo 3, versículo de número 10, e nós já vamos então contribuir com a obra missionária, já vamos oferecer a Deus a nossa contribuição. E se você trouxe também o seu dízimo, você também vai estar entregando. Eu te convido nesse momento a colocar-se sobre seus pés e vamos verbalizar esta palavra, vamos verbalizar o que o próprio Deus disse para as nossas vidas. Todos juntos, vamos lá. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos. Cadê os irmãos? E não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Nós vamos orar. O Asaf já pode se posicionando. Nós vamos neste momento estar orando a Deus, e esta palavra vai se cumprir na sua vida. Pai, nós acabamos de verbalizar a sua palavra, e que o Senhor venha através da mesma trazer o cumprimento das tuas promessas concernente aos dizimistas e ofertantes, sobre todos aqueles que nesta manhã estarão contribuindo com a obra do Senhor. Que o Senhor os abençoe segundo a tua palavra, poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Oferte com amor, com alegria, Deus estará te abençoando. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar em pé para adorar ao Senhor, para engrandecer ao nome dEle e dizer o quão Ele é digno de receber o nosso louvor e adoração. Essa canção é uma canção que você pode cantar conosco, que diz que Ele é santo, santo, santo e digno de receber todo o nosso louvor. Adoremos a Ele, não cessemos de louvar a Ele, porque Ele é digno de receber honra, glória e louvor.
Glória a Deus. Louve e exalte o Senhor. Mova os céus com a sua adoração. Deixar vencer pelo inimigo, vou lutar, vou conquistar. Eu sei Deus é comigo, mesmo que as flechas venham para me atingir. O meu coração guardado está em ti. O Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza. Eu posso dizer, sou forte até na minha fraqueza. Estou armado, fui treinado pelo meu Senhor. Minha armadura é a palavra e o meu louvor. Vai entrar no terreno do inimigo, vai libertar os cativos e oprimidos, vai trazer alegria ao coração. O louvor é a arma que Deus entregou em minhas mãos. Vou louvar e verei milagres, vou louvar e visões se abrem, vou louvar, resolvendo algo acontecer. Vou louvar, eu quero ver o céu mover, o céu se abrir, a terra tremer, Deus descer aqui com autoridade, com muito poder. Louve e adore até Deus responder. O céu mover, o céu se abrir, a terra tremer, Deus descer aqui com autoridade, com muito poder. Louve e adore até Deus responder. Vai entrar no terreno do inimigo, vai libertar os cativos e oprimidos, vai trazer alegria ao coração. O louvor é a arma que Deus entregou em minhas mãos. Vou louvar e verei milagres, vou louvar e visões se abrem, vou louvar, já está vendo algo acontecer. Vou louvar, eu quero ver o céu mover, o céu se abrir, a terra tremer, Deus descer aqui com autoridade, com muito poder. Louve e adore até Deus responder. O céu mover, o céu se abrir, a terra tremer, Deus descer aqui com autoridade, com muito poder. Louve e adore até Deus responder. Louve e adore, 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 louve e adore. Faça o céu mover. Louve e adore, louve e adore, louve e adore. Faça o céu mover, o céu se abrir, a terra tremer. Louve e adore, louve e adore, louve e adore, até Deus responder. O céu mover, o céu se abrir, a terra tremer, Deus descer aqui com autoridade, com muito poder. Louve e adore até Deus responder. O céu mover, o céu se abrir, a terra tremer, Deus descer aqui com autoridade, com muito poder. Louve e adore até Deus responder. Louve e adore, louve, louve, até Deus responder. Louve, 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 até Deus responder. Pode glorificar, irmão, porque a presença de Deus está aqui. Aleluia! O mesmo Deus que abalou o céu e terra está aqui neste lugar.
E a palavra de Deus diz que nenhuma das suas palavras deixará de ser cumprida. Nenhum tio da palavra de Deus deixará de ser cumprida. Nós viveremos sim os sonhos de Deus. Nós viveremos sim os projetos que Ele tem para nós. Apenas creia, porque Deus não depende de tempo favorável. Deus não depende de bonança para agir. Ele só quer um coração cheio de fé, de alegria e de louvor. Aleluia! Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Então recebe. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Receba em nome de Jesus. Aleluia. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você Assim como fizeram com José. Mas o mesmo Deus resgatou a vida dele, restaurou os seus sonhos. Por isso, nesta manhã, saiba que o Deus Todo-Poderoso, Ele faz renascer sonhos. Aleluia! se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando. Se você crê, Ele estará fazendo na sua vida nesta manhã. E a tua Oh, aleluia! recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe agora. Recebe Erga a as suas mãos e recebe. Porque esse é um louvor profético. Recebe a Ainda que você não veja, o Senhor está fazendo. unção de ousadia, unção de conquista,
unção de multiplicação. Recebe a cura. Recebe essa água que desce do trono de Deus. Recebe o renovo sobre a tua vida. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe o trono de Deus para sua vida. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós vamos ouvir nesta manhã uma palavra poderosa. O presbítero Ismael estará ministrando a palavra de Deus nesta manhã. E você se prepare para receber algo de Deus para a sua vida. Lembrando aos irmãos que a EBD está fornecendo as revistas lá na saída da igreja. Os irmãos que desejarem adquirir a revista, é só estar se aproximando dos irmãos lá no final do culto, amém? A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu creio que algo muito especial vai acontecer no dia de hoje, nesta manhã. Desde as 6 da manhã, a família já está ali na consagração. E eu cheguei para tomar água e parece que vinha algo jorrando lá de dentro do cenáculo. E já começou com os louvores aqui e tudo mais. E eu creio que Deus preparou esta manhã para as nossas vidas algo muito especial. Quantos creem nessa verdade? Amém, amém. Sabe, queridos, e tudo convergiu nesta manhã, vem convergindo para algo que o Senhor tem chamado a minha atenção esta semana. Eu falei na Super Sexta para os jovens, que foi uma Super Sexta missionária, né? Já quero aqui já falar um breve relatório, que desde o início do ano, eu e o pastor Marcos, a Adna Jovem, a Adna Missões, estamos juntos, né? E na sexta-feira, para a glória de Deus, o Senhor fez com que nós arrecadássemos 109 cestas básicas para 109 famílias, alinhado junto com a Adna Missões, conversando junto sobre novos projetos. Então, desde sexta-feira, pastor, o Senhor vem colocando essa consciência no meio da igreja. Sabe, e eu não alinhei, eu não me atentei para que a entrega de sexta-feira desta sexta fosse nessa sexta, foi algo muito aleatório e juntou e calhou com o fim de semana de missões. E sabe, essa semana o Senhor falou muito forte ao meu coração sobre o tema da missão do ano passado, que era o ano da consciência missionária. Correto, pastor? O ano passado, em 2020, antes da pandemia, antes de tudo, o Senhor trouxe esse tema para a nossa igreja. O ano da consciência missionária. Só que veio a pandemia, eu vi que as coisas foram caminhando para um lado e para o outro, e nossa consciência missionária se esvaiu, se foi, sumiu. E eu quero trazer aqui um texto que tem falado muito comigo desde o ano passado, através de uma pregação do evangelista Júlio Hugo. Eu li esse texto por diversas vezes, mas eu nunca tinha me atentado na riqueza dele e na profundidade de tudo que ele tem para nos dizer.
E eu quero nesse momento que você tire os seus olhos de mim, eu quero que você esqueça quem está pregando e comece a se conectar no Espírito Santo de Deus. Porque hoje eu tenho certeza que é uma manhã especial para a minha vida e para a sua vida. Abra suas Bíblias comigo em Lucas capítulo 24, versículo 13. É um texto muito conhecido, extremamente conhecido, que são dos dois discípulos no caminho de Emaús. E sabe, hoje, que nem eu disse, o culto vem convergindo para isso. O texto que o pastor Moabes leu é o texto que eu li hoje de manhã. Os pedidos de oração que foi dito aqui foi de algo que o Espírito Santo me atentou hoje cedo para diversas pessoas. Então algo muito poderoso está para acontecer nessa manhã. Como eu disse, desde as 6 da manhã, através da consagração da família, algo muito poderoso está para acontecer. E diz assim a palavra de Deus: e eis que no mesmo dia, que é o dia da sepultura de Jesus, o dia que Jesus foi sepultado, iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus aproximou deles e ia com eles. Mas os olhos dele estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E Jesus lhe disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse: és tu peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E eles lhe perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras, palavra, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais, os sacerdotes dos nossos príncipes entregaram a condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, e já o 3º dia desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não viram. E ele lhes disse, Jesus lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes que ele achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde ia, e ele fez com que ia para mais longe. E ele os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu e lhe deu. E abrindo-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nosso coração, quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, no mesmo instante, levantando-se os dois, voltaram para Jerusalém, e chegaram e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, e os diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhe acontecera no caminho, e como deles foi conhecido o partir do pão. Sabe, queridos, esse é um texto muito poderoso. E hoje de manhã eu estava lendo ele, e o Senhor me fez lembrar essa semana como que ele falou ao meu coração.
Eu falei aqui na Super Sexta que geralmente, na maioria dos pregadores, quando eles estão aqui no púlpito para falar algo para a igreja, é porque foi-lhe falado algo antes dele pregar. Ele foi ensinado, ele foi tocado, ele foi, como é que eu posso dizer? Ele foi ministrado antes de ministrar. Obrigado, pastor. Na maioria dos pregadores que vêm aqui falar com vocês, eles foram ministrados pela mesma palavra que estão ministrando para vocês. E eu fui ministrado exatamente essa semana sobre esta palavra, sobre este acontecimento, sobre estas coisas. Sabe, aqui a Bíblia nos relata que 2 discípulos, depois de 3 dias que Jesus já havia sido morto, que Jesus estava sepultado, os 2 desistiram. Os 2 viram aquilo como uma grande tragédia e falaram: olha, quer saber, vamos embora, cara. Já era, já deu, está tudo dando errado. Era ele para ser o grande, era ele para remir Israel, era ele para trazer tudo aqui para nós. Foi ele que prometeu a chave de ouro, o casamento, foi ele que prometeu o emprego, mas não está acontecendo isso. Ele morreu, olha a tragédia. Já era, vamos embora, vamos desistir. Vamos acabar com tudo isso que a gente viveu nesses últimos 3 anos? Vamos. E os discípulos, diz a Bíblia que esses 2 pegaram as suas coisas e foram embora para sua casa. Foram embora desistindo do chamado. Mesmo que eles viram por 3 anos, ou não sei se foram 3 anos exatos, mas durante o ministério de Jesus, mesmo eles vendo tantos milagres acontecerem, mesmo ele ouvindo todos os ensinamentos, talvez esses 2 estavam ali sentados no Sermão da Montanha, mesmo esses 2 vivendo tudo, mesmo eles ouvindo do próprio Jesus em Marcos capítulo 10, versículo 32, que diz assim: eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que seguiam estavam com medo. Novamente, chamou à parte, Jesus chamou os 12, chamou ali os que estava acontecendo, falou: vem aqui que eu quero te contar uma coisa. Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes do sacerdote e os mestres da lei, e eles o condenarão à morte e os entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão dele, o açoitarão e o matarão, mas 3 dias depois ele ressuscitar. Mesmo eles ouvindo esse direcionamento, mesmo eles sabendo que aconteceria essa tragédia, mesmo eles sabendo da promessa de Jesus, de que ele ressuscitaria ao 3º dia, mesmo ele vivendo tudo isso, eles focaram no problema, eles focaram na tragédia, eles focaram naquele cenário desesperançoso daquele momento, e colocou a direção da vida deles naquela tragédia, naquele momento. Sabe, eles olharam o cenário de tristeza e falaram: olha, não vai dar, precisamos desistir do nosso chamado, não dá, cara, eu vou desanimar, eu não vou continuar, não dá. Era para ele viver, mas não dá. O cenário, o caos está instalado, não existe mais Jesus, vamos embora. E sabe, o cenário de tristeza deles, a tragédia daquele momento, a gente pode jogar para hoje. Nós podemos trazer para essa pandemia, podemos trazer para 20 de março de 2020 até hoje. Sabe, nós estamos vivendo uma coisa louca, uma loucura nunca vista na nossa geração. Algo fora da casinha. Sanitariamente, politicamente, está tudo um caos. E nós tendenciamos a pegar este quadro de caos, a pegar este momento que nós estamos vivendo, seja o desemprego, seja a tristeza com a igreja, seja a tristeza com alguma coisa, seja o desânimo, seja alguma coisa. Nós pegamos este quadro e colocamos como a realidade da nossa vida e desistimos do verdadeiro chamado de Deus para nós.
Nós pegamos isso e trazemos como o resto da nossa vida, a nossa realidade futura. É isso que nós vamos viver, essa desesperança para o resto de nossas vidas. Sabe? E nós colocamos isso como a verdade absoluta. Sabe, o ano passado nos veio que era o ano da consciência missionária, e engatamos, e uau, esse ano vai ser muito bom, vamos pegar esse carnezinho, vamos ajudar, vamos trabalhar, e planos, e mais planos, e promessas, e mais promessas. Nossa, o ano passando que vem, olha, Deus está falando que vai abrir rios no meio do deserto aí, caminhos no meio do deserto, rios no ermo, algo maravilhoso, uau, eu peguei isso para mim e falei, nossa, esse ano é um ano louco de viver com Deus, uau, vai ser demais. E veio tudo, e veio todas estas coisas, e muitos de nós olhamos para isto, para esta realidade, e nos esquecemos das promessas, do futuro em Deus, e de tudo que aquilo Deus fala a respeito de nós, da nossa família e do nosso chamado. Entramos em nossos lares, entramos em nossas casas, e vimos aí problemas financeiros, coisas difíceis, famílias se destruindo, as coisas indo por água abaixo, muito conflito, muita perseguição, muita loucura. Colocamos isso como a nossa verdade, e nos esquecemos da grande comissão, e nos esquecemos do nosso grande propósito, e desanimamos, e ficamos cabisbaixo, e deixamos que o vírus da apatia tome conta de nós, e nós arrumamos as nossas trouxas, colocamos nas nossas calças, e saímos do propósito para a nossa casa morrermos sozinhos, desanimados. Sabe, e aqueles discípulos, eles com certeza ouviram Jesus predizendo a sua morte, falando aquelas coisas, da promessa da ressurreição, e não acreditaram, não viveram isso. Com certeza os discípulos, eles ouviram Jesus dizer, olha, neste mundo vocês vão ter aflições, vai ser difícil, não vai ser fácil, Marcão, a coisa vai estar zoada, mas tem de bom ânimo, nós vamos vencer, nós vamos para frente, nós vamos conseguir. Sabe, queridos, assim como os discípulos de Emaús, nós também colocamos a nossa vida, e entramos numa rota de desânimo, de ficar em casa, de não querer fazer nada, de não ajudar em missões, não ajudar orando, não ajudar fazendo, não ajudar falando. E hoje, num pedido de oração, que o pastor Marcos leu aqui, e casou exatamente com o que o Espírito Santo trouxe à minha vida hoje cedo, eu começando a anotar, a digitar as palavras que o Espírito Santo vinha me falando, veio muita memória algumas coisas que têm acontecido. E hoje um dos pedidos de oração foi para uma pessoa que fez uma tentativa de suicídio. Sabe, queridos, poucos sabem, mas quando eu tinha 21 para 22 anos, eu tentei me matar. Eu cheguei ao ápice da minha desesperança. Eu estava trabalhando numa farmácia, comecei a me julgar, e falando que ninguém me amava, que ninguém corria atrás de mim, que ninguém me queria, que a igreja que eu estava me olhava como um louco. E eu comecei, Satanás plantando, até que dentro da farmácia onde eu trabalhava, eu peguei 2 caixas de Ocadil, uma de Lexotan e uma de Pameló, e tomei ali 120 comprimidos. Porque eu falei, acabou, eu não tenho esperança, ninguém me quer, ninguém me ama, eu estou sozinho. Mas a última palavra vem de Deus, e Ele me resgatou lá da morte, me trouxe para a sua maravilhosa luz. Mas, eu tenho certeza, ali orando eu comecei a chorar, que se eu tivesse tido uma ligação naquela tarde, ou se alguém tivesse ido ali, evitado aquilo, e falado, olha, vem aqui, vamos orar, vamos conversar, o que você quer fazer?
Se algum missionário tivesse evitado, ou ido, ou chegado lá perto, eu sei que Deus tem um controle de tudo, mas eu creio que eu não cometeria aquilo naquela tarde. E sabe, eu vejo que hoje a igreja está se comportando como muitos discípulos de Emaús. Estão desistindo do chamado, estão desistindo de fazer a sua obra, porque estão de olho nessa loucura, nessa pandemia, nesse caos que estamos vivendo. Só que eu creio também que assim como Jesus, após ressurgir, antes de ir aos 11, antes de ir à igreja, antes de fazer a grande aparição, ele se preocupou com 2. E foi lá para este caminho resgatar estes 2. Eu creio que o mesmo Jesus que foi lá, ele está aqui nessa manhã, resgatando a minha vida e resgatando a sua vida para o chamado principal de Deus, para a sua casa, para a sua família, para a sua história, tirando esse desânimo, esta apatia, esta loucura que você está vivendo. O mesmo Jesus que fez isso de uma forma tão singular, ele também tirou esta manhã para vir falar com você: ei, pare de olhar para a tragédia momentânea e olhe para mim, o autor e consumador da sua fé. Eu te ajudarei, eu estarei contigo, te usarei neste mundo aí fora. Tu e tua família me servirão nesta casa. Creia, tão somente creia. Este mesmo Jesus que singularmente não se preocupou com a multidão, mas primeiramente foi aos 2. E se você olhar bem, podemos dizer que esses 2, eles não pecaram. Eles não pecaram. Que pecado estavam cometendo? Eles estavam indo embora desanimados. E isto hoje cedo me veio uma coisa. Jesus, ele está preocupado, morreu por conta disso, para a nossa salvação. Ele morreu na cruz do Calvário, mas ele também está preocupado e vai atrás de você, para que você ande no seu chamado, para que você viva o seu propósito. Ele foi lá, falou: vem aqui, deixa eu te contar uma coisa, ó, isso, Júnior, pá. Senhor, Jesus, ele se preocupa individualmente com cada um de nós. E ele está nessa manhã tirando você desse caminho de Emaús e falando assim: olha, volte para Jerusalém, volte para o seu chamado, volte para o seu propósito, vem aqui. Você tem uma grande comissão que eu te dei, que é ide por todo mundo. E eu já falei isso várias vezes. Quando a gente lê ide por todo mundo, mundo é muito grande, mas a palavra mundo no grego é a palavra, do grego para o português é a palavra cosmos, que significa uma coisa, você, o seu nicho, sua convivência, sua comunidade. Então é ide por sua família, ide por seu trabalho, ide por sua faculdade, ide pelo seu cosmos. E talvez essa pandemia fez com que você esquecesse do seu chamado, do seu propósito. Ou talvez não a pandemia, uma mágoa, uma tristeza, alguma coisa te fez olhar e falar: olha, eu não vou concluir a grande comissão, eu vou embora. Mas nesta manhã, Jesus de Nazaré está no seu caminho, andando ao seu lado e falando: olha, eu estou vivo, muito vivo, pronto para realizar milagres, não somente na sua vida, mas através da sua vida. Volte para Jerusalém, volte para Jerusalém. Eu estou vivo, eu não estou morto, diz o Senhor nesta manhã. O Senhor quer nos usar. O Espírito e a noiva diz: vem. Ele está vindo. E chegou o momento de nós pararmos de olhar para esta tragédia
pandêmica ou não, da mágoa ou não, da sua concordância de quem está aqui ou não, e começar a olhar para Jerusalém. Uau! Sabe, nesta semana o Senhor me confrontou muito com isso, porque eu tenho entendido que muitos homens e mulheres de Deus têm se afastado do propósito do chamado, não por coisas ilícitas, mas pelas lícitas. Como assim, Ismael? Eu tenho um trabalho que me tira todas as forças. Eu trabalho arduamente, demais, exaustivamente. Igor agora está me aguentando quase toda semana. Igor, me ajuda, vamos conversar, porque eu não estou aguentando. E trabalho, para pagar conta, para pagar comida. Agora está chegando mais um menininho em casa, o Joaquim. E vamos. Dia, noite. Até que o Senhor falou: ei, pare. Existe algo muito mais importante para você, chamado grande comissão. Existe almas aí fora, existe uma juventude, existe uma igreja esperando o seu posicionamento. Pare. A sua família precisa que você pare. Eu conversei esses dias com algumas pessoas, o Igor também ouviu isso. É um desespero muito louco que nós funcionários, empresários, eu recebo essa palavra, né? Eu falei nós empresários, em nome de Jesus. Então daqui uns dias então eu vou ser um empresário, em nome de Jesus. Mas nós vivemos uma loucura diuturnamente para não perder o emprego e não fazer com que os nossos colaboradores percam seus empregos. Quem nunca demitiu um pai de família não deseja isso. E a gente fica ali perdendo um tempo precioso, trabalhando de uma maneira muito louca. E aquilo que é lícito me afasta de Jerusalém, se eu não tomo cuidado. Só que nesta manhã, assim como aconteceu comigo nesta semana, e eu não tenho vergonha de dizer isso, porque aqui está uma pessoa que foi resgatada por Jesus no caminho de Emaús. E eu creio que nesta manhã, você que está em casa, você que está aí agora, olhando esse tablet, celular, hoje é amanhã de você ser resgatado por Jesus no caminho onde você estava se distanciando do chamado dele. Sabe, o que é mais interessante desses discípulos, que eu já disse, Jesus ele foi unicamente lá para ver esses discípulos, de olhar individualmente para eles, e o coração deles ardia igual o meu coração e o seu coração está ardendo nesta manhã. O coração deles pulsava, a ponto deles falar: olha, quando ele abria a Bíblia, o trem estava ardendo aqui dentro. E uma atitude deles me chamou muita atenção, que quando Jesus desapareceu, na mesma hora eles entenderam que foram chamados por Jesus e que o lugar deles não era onde eles estavam. Só que ele não esperou, pastor Moabs, a Bíblia não fala que esperou acordar. A Bíblia fala que já era noite, Jesus chegou na casa deles à noite, e ali partiu o pão, conversaram, tudo mais. E aí a Bíblia não fala assim, não, eles dormiram e esperaram amanhã para voltar para Jerusalém. Não, na mesma hora que eles identificaram, Júnior, que estavam fora do propósito, que estava fora do chamado, eles não se importaram com o cargo, não se importaram com a família, não se importaram com ninguém, simplesmente o espírito de arrependimento bateu, e eles falaram: hoje é dia de mudança, e hoje mesmo eu voltarei para Jerusalém, voltaremos nós dois, e anunciaremos as boas novas a todos naquele lugar, que o nosso Redentor vive. No mesmo dia, eles voltaram a ser os missionários. No mesmo dia, na mesma hora, no mesmo instante. E sabe, eles
retornaram para Jerusalém. Uma vez eu li, se alguém puder me corrigir, me ajudar, mas eu acho que era uma coisa de 30, 40 quilômetros a distância entre as cidades. Um dia de distância, sei lá, andando. Cara, eu fiquei imaginando, o cara anda o dia inteiro e não houve cansaço físico, finança, não houve nada que fizesse com que eles retornassem para o propósito que lhes foram dados a eles. E o que é mais interessante, que esses discípulos de Emaús, eles também são citados lá no capítulo Marcos, lá em Marcos, quer dizer. E eles voltaram para Jerusalém no mesmo instante. Abre para mim, por favor, em Marcos 16, 12. Eu achei muito interessante essa versão de Marcos sobre os discípulos de Emaús. E diz assim, ó: e depois, Marcos 16, 2, depois Jesus, contando, né, sobre Emaús, depois manifestou Jesus de outra forma aos dois deles, que iam a caminho para o campo, ou seja, Emaús. E indo estes, anunciaram aos outros, ou seja, na minha versão daqui da NVT fala assim: depois que Jesus apareceu em outra forma aos dois seus seguidores, ou seja, os discípulos de Emaús, enquanto iam de Jerusalém para o campo, voltaram correndo, para contar aos outros. E sabe, agora eu quero fazer uma pequena pausa. Eu não estou aqui para vender para você que tudo vai ser uma bênção, Ana Cláudia, vai ser tudo em paz. Hoje, quando você voltar para o seu propósito, vai tudo virar um mar de rosas, tudo vai dar certinho, tudo vai dar ok na sua vida. Não! Porque aqui fala que eles voltaram correndo. Eu imagino eles: galera, Jesus está vivo, Ele vive. Família, esposa, marido, Ele vive. Só que a Bíblia relata que os 11 olhou para ele e falou: não acredito em você. Só que em nenhum momento depois a Bíblia relata sobre esses dois discípulos, porque eu creio que eles não desanimaram, eles não pereceram, eles não pararam, eles não disseram: porque eles desanimaram comigo, porque o líder errou. Olha, Pedro aí foi chamado, cara, para ser o cabeça da igreja, e esse cara não acredita em mim. Não, com certeza eles gritaram lá: olha, Ele vive, acredita. E daqui a pouco ali em Marcos começa a falar logo após que Jesus apareceu a eles. E aí eu imagino lá, eu não disse para vocês, Jesus vive, cara. Jesus é ressurreto. Ele me restaurou, Ele me curou, Ele me buscou lá no caminho de Emaús. E Ele vai fazer isso com vocês 11 hoje. E eu creio em nome de Jesus que o mesmo resgate que eu tive esta semana sobre voltar a focar no chamado de Deus, este mesmo Jesus que me resgatou, que olhou para mim, está olhando para você hoje e vai fazer a mesma coisa para você e sua família. Uau! Sabe, queridos, hoje é uma manhã de resgate ao propósito missionário na sua vida. A sua família te aguarda, os teus filhos te aguardam, pais, tios, a tua empresa, onde você trabalha, a tua igreja te aguarda. Sabe, nós vamos continuar com várias coisas de missões para frente. Eu, pastor Marcos, estamos cheios de ideias, junto com a fundação. E vai chegar momentos onde vai chegar para você a oportunidade de carregar uma cesta, limpar um chão, abraçar uma pessoa quando puder, orar por alguém, ligar para alguém. Nossa, meu coração está ardendo para ligar para o Ismael hoje. Oi, Ismael, como é que você está? Estou bem, graças a Deus, cara. Não estou bem não, cara, olha. Você agir no campo missionário também da seguinte forma: sábado, culto da família, 19 horas. Nossa, eu tenho um casal de amigos que está para separar.
Qual é o meu ato missionário nesta tarde, nesta manhã? Fulano, vem comigo que tem um trem muito louco que vai acontecer sábado, 19 horas. Culto da família. Vamos, eu creio que assim como Jesus resgatou a minha família, resgatará a sua também. Este é o papel missionário nosso. Esse é a nossa para os jovens. Cara, tem uma super sexta acontecendo. Adolescentes, tem uma super sexta acontecendo. Não vamos deixar que o cenário pandêmico, que o cenário de tragédia que estamos vivendo agora nos afaste do propósito de Deus para as nossas vidas. Sabe, a Bíblia nos relata diversas promessas. E uma delas, se eu não me engano, para mim, uma das maiores, é Jesus falando: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós não estamos sozinhos. Nós temos aquele que venceu a morte do nosso lado. Nós temos aquele que é capaz de curar, ressuscitar, fazer milagres ao nosso lado. Nós temos aquele ao nosso lado que é capaz de mover montanhas. Nós não estamos sozinhos. Convido você a ficar de pé nesta manhã. Aleluia. Convido você hoje, nesta manhã, você que está em casa, também fechar os seus olhos neste momento. Fechar os seus olhos e começar a falar com o Senhor. E todos que estão aqui também, feche seus olhos. Comece a ver e orar e falar com Deus se o caminho que você tem tido e feito é o caminho para Jerusalém ou é o caminho para Emaús. Sabe, às vezes nós temos o entendimento que desviar-se é entrar em pecado, somente em pecado. Mas desviar-se também é desanimar e ir para Emaús e desistir do propósito de Deus para a sua vida. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo neste lugar. Tu és bem-vindo nesta casa, neste culto de missões. Pai, o ano passado nós tivemos o ano da consciência missionária, de nos preocuparmos com o próximo, em levar a Tua palavra, em levar o Teu amor. Mas Jesus, aconteceu uma tragédia no meio do caminho. E tem acontecido coisas que têm nos desanimado, nos tirado o foco e fazendo com que nós voltemos ou irmos para um lugar que não é o Teu propósito. Mas nesta manhã, nós voltamos o foco para Ti. Nós voltamos o foco para Jerusalém e vamos viver aquilo que o Senhor tem proposto para a nossa vida, Jesus. Nesta manhã reconhecemos, ó Pai, o Teu senhorio, reconhecemos que o Senhor está vivo, reconhecemos que o Senhor é tudo na nossa vida, é capaz de fazer milagres para resgatar a nossa filha, o nosso filho. Nós voltamos para Jerusalém para fazer a grande comissão, ó Pai. Nesta manhã, Espírito Santo, retornamos e atendemos o Teu chamado para as nossas vidas. É em nome de Jesus. Amém. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Podemos assentar. Glória a Deus. Deus abençoe Ismael. Que nós possamos viver firmes no propósito de Deus até a sua vinda. Amém. O natalício, ele oferece o culto em ação de graças por uma grande bênção recebida. E também o irmão Edgar está oferecendo o culto em ação de graças pelo aniversário do seu pai, que completou 91 anos. Olha que bênção. Nós estamos gratos por mais uma vez estarmos finalizando um culto na presença do Senhor. E nós estaremos em seguida orando por mais esta bênção, por mais esta vitória. E aqui eu tenho um pedido de oração. Maria Bueno, ela pede oração por sua família. Quero mais uma vez falar que a EBD comunica que as revistas poderão ser adquiridas
aí no final do culto, os irmãos podem estar retirando lá a revista. E assim que nós encerrarmos aqui, logo na sequência, vai estar entrando a EBD, a Escola Bíblica Dominical Online, para todos os irmãos online, tá bom? É só online a EBD por enquanto. Então nós vamos, irmãos, nos colocar sobre os pés, agradecidos por tudo que Deus falou. Às 18 horas estaremos aqui novamente com o segundo culto, onde nós estaremos aqui mais uma vez recebendo uma poderosa palavra da parte de Deus para as nossas vidas. Venha, se você puder vir, você que está em casa, desejar vir no culto da tarde, venha e será abençoado também. Vamos orar apresentando a Deus esse pedido de oração da irmã Maria Bueno e também agradecendo a Deus por tudo. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, que o Senhor nos ajude, Senhor, a ficarmos firmes durante toda e qualquer circunstâncias, debaixo do seu propósito, da sua vontade. Assim como nós ouvimos nesta manhã, que a gente possa recobrar as nossas forças, o nosso ânimo e seguir em frente, já que a nossa caminhada ainda continua, e nós pedimos a tua bênção sobre as nossas vidas para a nossa continuidade. Senhor, abençoe a irmã Maria Bueno, a sua família, tudo que eles estão precisando, que o Senhor venha entrar com providência, abençoando o retorno dos seus filhos para os seus lares, fazendo com que também tenham uma tarde abençoada, uma tarde cheia de alegria entre família, abençoando também o culto da tarde, que nós possamos nos reunir aqui e sermos impactados pela sua presença. Assim nós te louvamos, te adoramos, colocamos todas essas coisas em suas mãos, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e nós vamos dizer amém. Projeto especial para abençoar vidas, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Vitória, poder e glória. Maranata.